Oi gente, tudo bem? Meu nome é João e esse é um vídeo de ASMR. Bem-vindos ao meu canal, a propósito. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um tanto quanto diferente no meu canal, que é o meu primeiro vídeo inteiramente em português. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre algumas expressões que tem no Brasil, não são necessariamente brasileiras, mas que tem no Brasil. E quais seriam as traduções para países, para outras línguas. E levando em conta que essas traduções nem sempre são iguais às que tem aqui em português. Portanto, muitas delas vão ter sentidos diferentes. Mas é isso aí, vamos lá. A primeira frase é uma bem famosa aqui no Brasil, que nós dizemos casa de ferreiro, espeto de pau. Que vocês sabem basicamente o que significa, né? Eu não vou ficar explicando as expressões, mas eu vou dizer as expressões nas línguas em inglês, espanhol, italiano e alemão, ok? Em inglês eles dizem The shoemaker's son always goes barefoot, o que significa basicamente que o filho do sapateiro sempre anda descalço, ok? Em espanhol a expressão é en casa de herrero, cuchillo de palo. Basicamente, o que eles dizem é em casa de ferreiro, a faca é de pau. É um quadro bem parecido com o que nós temos em português. Só que no lugar de espeto de pau, eles usam a palavra faca. Em italiano, eles dizem em casa di calzolaio non si ha scarpe, que basicamente significa em casa de sapateiro não se tem sapatos. Lembra um pouco do inglês. E em alemão, gente, meu Deus do céu, me perdoem pelo meu alemão, tá? Eu não sei quase nada de alemão. Eu já tentei aprender uma vez, mas foi muito difícil, então eu vou matar um pouco a língua alemã aqui, desculpa, tá? Mas eles dizem Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, que basicamente significa o sapateiro tem os piores sapatos. A maioria das traduções eu perguntei para pessoas nativas de outros países, então eu espero que eles saibam o que eles estavam falando. Ok? A próxima expressão é mamão com açúcar, ou mel na chupeta, ou qualquer expressão que nós falamos aqui para algo que é muito fácil. Em inglês é bem comum você ouvir a expressão piece of cake, que traduzindo literalmente seria pedaço de bolo. Eles usam isso para quando alguma coisa é muito fácil. Já em espanhol, eles também utilizam comida para isso. Só que no caso eles usam o pão. Eles dizem que alguma coisa é pan comido, ou seja, pão comido, para alguma coisa que é muito fácil. Em italiano já é um pouco diferente. Eles dizem gioco da ragazzi ou gioco da bambini, que basicamente significa jogo de criança, sabe? Uma brincadeira de criança. Em alemão, eles são igual os italianos, então eles dizem ein Kinderspiel, que é brincadeira de criança. O próximo é aquela expressão de quando você vai no shopping, quer comprar alguma coisa e é tipo muito, muito caro. Você fala, nossa, isso aqui tá custando o olho da cara. Eles também têm essa expressão nas outras línguas. E no caso do inglês, eles dizem cost an arm and a leg. Basicamente, custa um braço e uma perna. A gente está um pouco melhor nessa, né? Porque a gente só tem que perder um olho, já eles têm que perder 2 membros. Em espanhol é igual ao português. Cuesta un ojo de la cara. Então é basicamente a mesma coisa. Já em italiano, eles dizem que custa uma fortuna, né? Então eles dizem costa una fortuna. E em alemão, eles
dizem igual aos italianos também. Eles também dizem que custa uma fortuna, que seria Einvermogenkosten. Einvermogenkosten. Eu não sei se eu falo direito, me perdoem. Essa próxima expressão é pra aquela galera que tá sempre solteiro e tem que sair com aqueles amigos que namoram, que é o famoso segurar a vela. E em inglês, eles não usam essa expressão, eles usam to be the third wheel, que basicamente significa ser a terceira roda. Basicamente de uma bicicleta, não sei. Então, eles dizem que você é a terceira roda. Já em espanhol, eles dizem que tu estás de mal tercio. Tercio em espanhol seria a terceira parte de alguma coisa. Então você seria aquela terceira parte, digamos, ruim, que não é boa. Agora em italiano eles dizem igual ao português. Eles dizem tenere la candela, que é basicamente segurar vela em italiano. E por último em alemão eles usam a mesma coisa do inglês, que é ser a terceira roda. E eu vou tentar falar isso aqui, meu Deus. Que seria das dritte Rad am Wagen sein, que é ser a terceira roda. A próxima expressão é matar dois coelhos com uma cajatada só. E que geralmente em toda língua é parecido, mas um pouco diferente ao mesmo tempo. Por exemplo, no inglês é kill two birds with one stone, que significa matar dois pássaros com uma pedra. Já o espanhol, eles também matam pássaro, que no caso eles dizem dos pájaros de um tiro, ou seja, dois pássaros com um tiro. Só no caso não é na pedrada, né? É na bala mesmo. Em italiano, eles não matam ninguém, eles são pacíficos. Eles dizem prendere due piccioni com una fava, ou seja, pegar dois pombos com uma fava. Eu não sei o que é fava, é a mesma palavra em português, mas nem sei o que é. É uma planta, eu acho. Em alemão, eles dizem zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, que basicamente significa duas moscas com mata-mosca. Eu não sei se é mata-mosca a palavra em português, pra ser sincero, eu não faço nem ideia. Mas eu vou colocar a imagem aqui no vídeo pra vocês saberem do que eu tô falando. A próxima expressão é aquela de quando você é muito parecido com o teu pai ou a tua mãe e alguém te diz filho de peixe, peixinho é. Em inglês tem duas formas de falar, que é like father, like son, que seria a mesma coisa de tal pai, tal filho. Eles podem falar que a fruta não cai longe do pé, né? The apple doesn't fall far from the tree. Em espanhol, eles usam uma expressão um pouco diferente, que é de tal palo, tal astilha. Isso basicamente significa de tal pau, pau no sentido de madeira. Tal astilha, que seria tipo tal farpa, então seria de tal madeira, tal farpa, porque farpa vem na madeira, né? Em italiano, eles dizem la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, que significa a maçã nunca cai longe demais da árvore. E em alemão, eles também dizem a mesma coisa do italiano, né? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. A maçã nunca cai longe da árvore. A próxima expressão é aquela que a gente gosta muito de falar aqui no Brasil, que quando a gente não quer fazer alguma coisa, que é o famoso pode tirar o cavalinho da chuva, que pra muito gringo eles não entendem o significado dessa expressão, que pra ser sincero nem eu sei de onde surgiu isso, mas em inglês eles dizem don't hold your breath, ou seja, não precisa prender a respiração, não prenda a respiração, que não vai acontecer. Já em espanhol, não tem algo muito sofisticado
sofisticado, nem no italiano. Em espanhol eles dizem puedes soltarlo, no sentido de pode nem pensar, sabe? Tipo, pode deixar pra lá que não vai acontecer. Em italiano não existe bem uma frase pra isso. Cada um fala do jeito que quiser. Mas talvez a mais comum seria não se ne parla próprio. Tipo, vou nem falar sobre isso. Em alemão eles dizem mach dir keine Hoffnungen, que é não crie esperanças. Tipo, não precisa nem criar esperança que não vai rolar. E a última frase é a frase quando tá chovendo muito, tá dando uma tempestade. Você diz que tá chovendo canivete. Em inglês, eles dizem it's raining cats and dogs. Ou seja, tá chovendo cachorro e gato. Não faço ideia de onde surgiu essa expressão do inglês, mas achei interessante. Em espanhol, eles dizem que se cae el cielo, ou tipo, tá caindo o céu. Ou pode dizer que há um aguacero, tem um aguacero, ou seja, tá chovendo muito. Em italiano tem dois jeitos também. Eles podem dizer que eles usam um verbo que está diluviando, ou seja, tá tendo um dilúvio, igual tá a Bíblia na história de Noé. Ou pode dizer viene giù tutto, ou seja, tá vindo tudo abaixo, tipo, tá caindo o mundo, sabe? Em alemão é o único que eu tive um pouco de dificuldade de entender, porque a minha amiga ela explicou, mas não sei, ainda assim eu fiquei com dificuldade. Que é es regnet wie aus Kugeln. Basicamente significa tá chovendo como em baldes. Tipo, tá chovendo balde, tá chovendo como em balde. Alguma coisa assim. Eu não entendi direito isso. Muito bem. Mas é isso. Foi um vídeo um pouquinho rápido. Faz um tempinho que eu não postei vídeo porque eu tava gripado. Tava com suspeita de Covid, mas graças a Deus não foi nada. Mas o vídeo é isso. Muito obrigado pela presença de vocês.